Mas vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. João 10, a partir do versículo 22. Você pode aí abrir a sua Bíblia. A gente também está na campanha sobre usar Bíblia de papel. Quem está com a sua Bíblia de papel aí? É isso aí, hein? Vamos fazer uma revolução de Bíblia de papel. Para a gente deixar o nosso telefone de lado durante a ministração da palavra e nos dedicarmos nesse tempo. Amém? Vocês estão muito calados, gente. Amém? Tem ninguém dando um glória, um aleluia. Vocês têm liberdade no Espírito para isso, amém? Então abra aí a sua Bíblia em João 10, versículo 22. E diz o seguinte: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Até aqui, vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, nós clamamos a Ti. Fala com a gente. Fala com a gente de forma pessoal, de forma direta essa noite. Nós queremos ser profundamente ministrados pelo Senhor. Nós queremos ser tocados pela Tua palavra. Palavra essa que cura, palavra essa que transforma, palavra essa que liberta. Senhor, nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, mas queremos e desejamos ser profundamente tocados pelo Senhor. Tira, Senhor, toda a distração, todo o incômodo, tudo aquilo, Deus, que de alguma forma esteja impedindo cada um de nós de ouvir a Tua voz. Afinal, nós falaremos sobre isso essa noite. Então, Senhor, fala com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui, ele estava caminhando pelo pórtico de Salomão, e as pessoas, elas estavam se deparando com Jesus, com um homem que estava operando milagres, com um homem que estava fazendo boas obras. E a pergunta que faziam para Jesus é: tu és o Messias? Mas é interessante porque a intenção daqueles homens, ao perguntarem para Jesus se ele era o Messias, não era uma pergunta de curiosidade.
mas eles estavam de forma muito ardilosa tentando prender Jesus. Uma resposta que justificasse a prisão de Jesus. E isso é muito interessante porque Jesus, ele é o nosso modelo, ele é a nossa maior referência, ele é aquele que nos dá a direção de como devemos agir, daquilo que devemos fazer, a forma como devemos agir. E é interessante porque Jesus, ele não cai em nenhuma cilada que tentam armar contra ele. Toda vez que alguém faz algum tipo de pergunta para Jesus, como se deveriam dar o imposto a César ou não, a resposta de Jesus é: o que está na moeda? E aí falam, está ali, é foto de César. Então a resposta de Jesus é: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E sabe o que isso ensina para a gente? É que, meu querido, minha querida, você precisa parar de cair nas ciladas que estão te colocando. E às vezes essas ciladas que você tem colocando, que você está se colocando, é porque falta em você domínio próprio, domínio da palavra. A maioria dos problemas e confusões que a gente se mete é porque a gente não tem a maturidade que Jesus tinha de entender quando alguém está bem intencionado e quando alguém está mal intencionado. E a gente precisa buscar ter essa clareza, porque deixa eu te falar, nem todo mundo que está te perguntando, nem todo mundo que está de repente levantando algo, querendo saber sobre a sua opinião, por assim dizer, está querendo ser curioso. Mas pode ser que ele esteja usando isso contra você. Por isso que é importante você ter cuidado com aquilo que você fala. Muito mais do que isso. Cuidado com as respostas que você tem dado. Tem muita gente que se enfia em confusão porque está dando a resposta errada. Então, a gente precisa aprender com Jesus. E saber dar as respostas certas. No momento certo. No momento oportuno. Amém? Por que isso é importante? Porque a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. Se for para alguém te acusar e falar alguma coisa, que sejam invenções, mas que não seja verdade. Que você aprenda a lidar com as coisas que você fala, com aquilo que você ouve, com sabedoria. Amém? Mas bem, isso não era o que eu queria falar, mas eu creio que o que foi falado serviu para alguém, para mim também. Aqueles homens, quando perguntam, eles têm a intenção de prender Jesus. E é interessante porque Jesus, ele dá uma resposta. Ele dá a resposta dizendo assim, no versículo 25: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Isso aqui é importante a gente destacar, é que existem pessoas que são ovelhas de Jesus, mas existem pessoas que não são. Às vezes a gente está colocando todo mundo no mesmo bolo, aqueles que são e aqueles que não são. Mas existem características claras daqueles que são ovelhas de Cristo e daqueles que não são. Vamos olhar o texto no livro de Mateus, capítulo 25. Olha o que o texto vai dizer. Mateus 25, 31. A partir do verso 31.
Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória, na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. No versículo 34 ele continua: então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. No versículo 41 ele diz: e então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto está dizendo para a gente que existe bode e existe ovelha. E aí eu te pergunto, e você pergunta para a pessoa que está do seu lado: ei, tu é bode ou é ovelha? Pergunta aí. Sou eu que estou chamando ninguém de bode, é o texto. Ele está dizendo: tem bode, tem ovelha. Pergunta aí, tu é bode ou tu é ovelha? A gente precisa entender quem a gente é. Se somos bodes ou somos ovelhas. O destino para quem é ovelha é a receber por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Enquanto para aqueles que são bodes, são considerados malditos e serão lançados no fogo eterno. Essa é uma palavra que exige de nós posicionamento. Posicionamento, e preciso te dizer, não tem nada a ver com o tempo que você tem na igreja. Não tem a ver com o que você faz dentro da igreja, porque a própria palavra de Deus vai dizer que muitos expulsaram ele: Senhor, Senhor, expulsei em teu nome, fiz isso e aquilo, e o Senhor ainda assim não te conhece. Então não tem nada a ver com aquilo que você faz, não tem nada a ver com aquilo que você acha que você é, mas existem características claras daqueles que são verdadeiramente ovelhas de Cristo. E o próprio Jesus, em João 10, ele deixa claro as características de alguém que é uma ovelha. O versículo 27, ele traz as características de alguém que é ovelha. Então preciso te dizer, talvez seja a noite que o Senhor chamou para alinhar a tua vida naquilo que você tem feito. Talvez o Senhor te trouxe aqui para você se posicionar como você nunca se posicionou antes. Para você largar de ser bode e começar a ser ovelha. Para você começar a viver com aquilo que o Senhor tem preparado e separado para você. E isso é uma escolha pessoal de cada um. Se tem algo que eu não posso fazer e sinto muito por não poder fazer, é tomar a decisão para cada um. Se tem uma das coisas que mais me entristece dentro do ministério pastoral, é poder não decidir pelas pessoas. Pensa no negócio que dá agonia. Porque você está vendo o caminho que a pessoa está trilhando, aquilo que ela está fazendo de errado, e você está falando: ei, abre teu olho, não faz isso, toma jeito, se posiciona, e a pessoa continua a viver como bode, achando que ela pode fazer daqui, do jeito que ela quer, sem entender que é uma consequência para aquilo. E às vezes você está lá gritando, tentando ajudar alguém, e nisso o Senhor tem tratado, dizendo: Adriano, ora mais e fale menos. Quando eu vou aconselhar alguém, eu já monto todo o plano de ação que a pessoa vai fazer, o que dá para ela mudar, o que dá para ela agir diferente.
Mas o Senhor tem me ensinado que eu não consigo trilhar o caminho para ninguém. Certa vez, eu fui aconselhar uma pessoa sobre uma situação que ela estava vivendo. E eu disse exatamente o que ela iria fazer. Exatamente. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Sabe assim? Cada coisa, cada posição, cada decisão que ela ia tomar. E eu vi uma outra pessoa envolvida, já tem um tempo. Não é daqui da igreja não, amém? E aí, liguei para outra parte envolvida e falei, tá tudo acertado. Vai acontecer isso, isso e isso, vai conversar no dia tal, no momento tal. E eu saí dali feliz da vida. Falei, Senhor, obrigado que o Senhor me usou, aleluia. Meia hora depois, a pessoa me liga, Adriano, a pessoa fez tudo diferente. Tudo que você disse que ela ia fazer, ela não fez. E aí eu falei, me perdoa, mas eu não tenho como mudar a vida de ninguém. Só o Senhor pode fazer. O que me cabe fazer é apresentar a você nessa noite as características de alguém que é a ovelha de Jesus. As características de alguém que quer caminhar com Jesus. A primeira dessas características é o que está escrito no livro de João 10, versículo 27. Que Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A primeira característica de alguém que é a ovelha de Jesus é ouvir a voz dele. E talvez você fique assim: eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus. E existem algumas formas de você ouvir a voz de Deus. Porque ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa da irmã do coque, você não precisa do sapatinho de fogo, você não precisa que uma nuvem venha sobre a sua vida. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar disposto a ouvir. Mas sabe qual é a evidência maior de ouvir a voz de Deus? É a de obedecer. Porque tem muita gente que ouve, mas não obedece. Tem muita gente que sabe aquilo que Deus está direcionando, mas isso que Deus está direcionando foge do seu controle, foge daquilo que você acha, foge da forma como você pensa que deveria ser, e por não ser do jeito que você quer, você acaba ouvindo a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. Mas uma das formas que Deus fala é através dos profetas. Eu creio ainda que o Senhor não extinguiu os profetas da nossa vida. Ele não extinguiu. Eu creio que o Senhor tem usado pessoas de forma sobrenatural. Uma vez eu ouvi de que um dos maiores... A gente tem algumas evidências ministeriais de cada um, algumas tendências ministeriais, e certa vez eu ouvi e escuto com frequência a respeito de profetizar. É algo que eu tenho feito com muito temor a Deus, porque toda vez que você profetiza sobre a vida de alguém, você está influenciando a vida daquela pessoa. E se tem algo que eu tenho orado ao Senhor, é que eu profetize a resposta de oração de alguém.
ao invés de gerar confusão, dúvida, questionamento, em que a minha palavra profética liberada sobre a sua vida seja na verdade a resposta que você pediu ao Senhor. Ontem eu fui ministrar num lugar e o Senhor há um tempo tinha me dado uma palavra sobre alguém, sobre uma pessoa, e aí eu ainda resisto muito a essa questão de liberar palavras proféticas. Mas ontem o assunto acabou entrando nesse lugar e eu acabei compartilhando. E aí sabe quando você fala nada com nada? Na sua cabeça sai uma coisa e quando sai da tua boca sai completamente diferente. E aí estava eu sentado aqui, a pessoa na minha frente, uma outra do lado, e essa pessoa do lado falou assim: olha só, você hablou, uma pessoa amiga íntima, hablou e não falou nada. Eu falei, pô, tem razão, né? E a pessoa que ouviu, ela falou assim: não, tem todo o sentido que você está falando, porque isso era a resposta daquilo que o Senhor já tinha falado comigo. Aquilo que não faz sentido para você, às vezes, faz sentido para o outro. Certa vez eu estava num restaurante, e o Senhor me deu uma palavra sobre uma outra pessoa, dizendo assim: fala para ela que eu estou cuidando do filho dela. E eu falei, mas eu não sei se ela tem filho, mas eu não sei nem quem é essa pessoa. E aí, por isso que é importante você estar no meio de gente que vai te levar a viver os propósitos de Deus. Porque aí eu estava com uma galera que era esse povo. Não, se Deus falou, tu vai lá. Não vou nada, tá maluco, vou aprender. A mulher trabalhava no restaurante que a gente estava almoçando, eu falei, não vou. Aí fui no banheiro e aquilo, o coração fica queimando você falar, e aí eu decidi ir e fui. Ela estava terminando de almoçar, trabalhava no restaurante, e aí eu perguntei para ela assim: oi, boa tarde, a senhora tem filho? Eu perguntei, filho, porque o Senhor tinha falado para mim, estou cuidando do filho, não era da filha. Você tem filho? Aí ela falou assim: tenho. Eu falei, opa, vamos lá. Segunda pergunta: como é que ele está? Porque eu falei, Senhor, agora é a deixa. Aí ela falou assim: não está como eu gostaria que tivesse. Na hora foi minha deixa, meu irmão. Falei, eis que te digo, brincadeira que... Falei, não. Falei para ela assim: deixa eu te falar uma coisa. O Senhor mandou aqui, me mandou para te dizer que Ele tem cuidado do seu filho, que Ele tem ouvido as suas orações. E aquela mulher começou a chorar ali no meio do restaurante. Ela levantou, me deu um abraço, já eram dois chorando ali no meio. Ela por ter tido a sua oração respondida, e eu por ter falado sobre a resposta. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o Senhor usa pessoas para falar com a gente, mas o mesmo Deus que falou comigo sobre a vida daquela mulher é o mesmo Deus que fala com ela. Então o mesmo Deus que vai usar profetas para falar com você é o mesmo Deus que fala contigo. Então para de terceirizar o seu relacionamento com Deus e começa a se colocar na posição de ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer falar para você. Quer conhecer e ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai mergulhar na palavra, vai entender aquilo que Deus está revelando para você nesse tempo. Ouvir a voz de Deus passa necessariamente por conhecê-lo, por saber como Ele pensa, por saber como Ele age, como Ele se move, como Ele se manifesta. Tem muita gente sendo enganada porque não conhece a palavra, tem muita gente caindo em mentira porque não sabe como Deus trabalha, porque não sabe como Deus se manifesta. E chegou o tempo da gente começar a conhecer a forma como o Senhor age, como o Senhor trabalha, como Ele faz, porque deixa eu te falar, o Senhor já começou a trabalhar na tua hora, na tua vida. Basta
para você agora ouvir a voz do Senhor e crer nas promessas que Ele tem sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os seus planos, sobre a tua casa. O Senhor está dizendo: ei, abre os ouvidos para ouvir aquilo que eu tenho para derramar sobre a tua vida, sobre a tua história. O Senhor está sedento por aqueles que estão disponíveis para ouvir a sua voz. Aqueles que não se movem com base nas circunstâncias, mas que é aqueles que se movem seguros na direção do Pai. Seguros na direção daquilo que Deus está falando. Segundo Timóteo 3,16 vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quer aprender sobre Deus? Lê a palavra. Quer saber o que Ele pode fazer na tua vida? Leia a palavra. A palavra tem mais de milhares de promessas, para você começar a crer nas promessas bíblicas, e não as promessas de que você vai ser um campeão sem fazer nada em troca com a sua vida toda errada. Você precisa começar a entender que o Senhor, Ele é fiel, que Ele é poderoso, mas que Ele não se move na mentira, Ele não se move no engano. O Senhor não vai operar milagres na sua vida enquanto você não se posicionar em determinadas áreas. Não há como. O Senhor está no lugar que é errado, e você achando que Ele vai fazer dar certo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Mas mais do que isso, aprenda a obedecer a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. O Senhor se manifesta e fala de tantas formas, mas principalmente através do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, capítulo 16, vai dizer, Romanos capítulo 16, versículo, Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, Ele está clamando continuamente dentro de nós, mas se nós ignorarmos a sua voz, nós perderemos a sensibilidade. Prova disso é Sansão, que não foi capaz de observar que o Espírito Santo de Deus já não estava mais sobre ele, mas que isso não aconteça com a gente, que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que possamos ter a certeza daquilo que Ele está falando com a gente. Se tem uma oração que eu faço todos os dias é: Senhor, que eu não perca a sensibilidade da Tua voz, de ouvir a Tua voz. Que eu não perca a sensibilidade de ser direcionado pelo Senhor. Eu não quero ser como Sansão, uma vez cheio da Tua presença, mas voltado para os desejos da própria carne, e chegou a um tempo em que não mais reconheceu que o Espírito Santo de Deus já não estava mais com ele. A gente precisa entender também que a voz de Deus, ela é sempre verdadeira. E existem 3 vozes que falam com a gente. A primeira voz é a nossa própria voz. E a nossa própria voz tende a gerar em nós confusão. Tende a gerar em nós dúvida. Será que é para eu fazer? Eu estou há 1 semana do batismo. Será mesmo que é para eu me batizar? Será que é mesmo para eu decidir caminhar com o Senhor? Quando ouvimos a nossa própria voz, tendemos a ter confusão naquilo que pensamos. A segunda voz que fala com a gente é a voz do diabo. E deixa eu te falar, o diabo tem falado com muitas pessoas, trazido medo, insegurança, incerteza, contado mentiras sobre quem você é, contado mentiras sobre a sua identidade. Mas você precisa entender que a sua identidade precisa estar forjada no Senhor. A voz do diabo é que às vezes causa uma tristeza profunda em nosso coração.
Mas tem uma outra voz. A voz de Deus. E essa voz de Deus que ouvimos, ela nos consola, ela nos exorta, ela nos edifica. Quer saber se você está ouvindo a voz de Deus? Veja se aquilo que você está ouvindo segue essas 3 características: consola, exorta e edifica. Se está gerando confusão, não é a voz de Deus. Se está colocando medo, e eu não estou falando de temor, porque temor é diferente de medo. Temor é você confiar, e eu não estou fazendo uma explicação teológica do que é temor, eu estou falando dentro do contexto do que eu estou ministrando aqui, amém? O temor daquilo que eu estou falando, é você, eu vejo e lembro quando o Senhor se manifestou a Moisés naquela sarça ardente, e o Senhor falou para ele assim: ei, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. Para mim, temor é reconhecer que o lugar que eu estou pertence ao Senhor. É saber que é desconhecido. É saber que é algo novo. É saber algo que eu não conheço. Mas ainda assim eu entro, mergulho, porque eu sei que a presença do Senhor está lá. A voz de Deus é tudo que nós precisamos ouvir. Eu gosto porque 1 Coríntios 13 vai falar sobre a forma como Deus fala com a gente. E é através do amor. Deus é um Deus que acolhe e cuida de cada um de nós. Quando o Senhor diz que Ele perdoa os nossos pecados e nos leva a viver uma nova história, isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de cuidado. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos leva a experimentar algo que nós não conseguimos justificar naturalmente. O amor de Deus é aquele que olha para o Zaqueu, pecador, e fala: ei, não importa o que você já fez, eu vou estar na tua casa contigo. É o que olha para aquela mulher, o fluxo de sangue, e fala: saiu de mim poder. Essa mulher teve fé. É esse amor que muda a nossa vida. Bem, a segunda característica é uma ovelha de Jesus é conhecida por Ele. No mesmo versículo 27 vai dizer: eu as conheço. E existem 2 tipos de pessoas: aquelas que dizem que conhecem a Jesus, e vou te falar, isso é o que mais tem hoje, aqueles que falam que conhecem a Jesus. Mas existe um outro tipo de pessoa, e esse precisa ser o tipo de pessoas que somos, as que Jesus conhece. E sabe quando Jesus nos conhece? É quando nós estamos caminhando num lugar de intimidade com Ele. É quando nós somos achados na presença dEle. É quando nós estamos perto dEle. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser conhecido por tanta gente, por tantas pessoas, por aquilo que a gente faz. Mas sabe o que é importante mesmo? É quando nós terminarmos a nossa vida e Deus falar que nos conhece. Deus falar: ei, eu conheço você. Eu sei quem você é. E esse desejo de ser conhecido por Jesus nos leva a ser fiéis no nosso relacionamento com Ele. Porque
É curioso falar que Deus vai conhecer alguém ou não vai conhecer alguém, se sempre falamos que Deus conhece a todos. Mas quando Jesus está falando que Ele conhece as suas ovelhas, eu, longe de me colocar na posição semelhante a Jesus, mas pastoreando uma igreja, eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quando as minhas ovelhas estão bem, quando não estão. Quando estão passando por tribulação, quando estão atribuladas, que atribulam também. Quem riu atribula, né? Você já viu? Quem riu mais alto é porque atribula mais ainda. Brincadeira. Vigia, né? Vigia, pastor. O que eu mais escuto é isso. Vigia, pastor. Eu creio que quando Jesus está falando que eu as conheço, é porque há uma intimidade no relacionamento. Há uma proximidade. E eu creio que é isso que Jesus deseja de nós. Que possamos sermos íntimos dele. A terceira e última característica que a gente também encontra no versículo 27 é que elas seguem Jesus. A terceira característica de uma ovelha de Jesus é que elas o seguem. E a gente aqui não pode confundir seguir Jesus com aqueles que estão caminhando no meio da multidão. Porque você concorda comigo que Jesus, onde estava, arrastava multidões? E aí a gente pode pensar que, porque estamos no meio da multidão, porque estamos frequentando o culto de domingo, porque estamos participando de uma célula, porque estamos participando de conferência, porque estamos, de repente, acompanhando alguma programação, alguma devocional, significa que estamos seguindo a Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seguir a Jesus envolve entregar e confiar tudo nele. Aquela mulher do fluxo de sangue, como eu falei, ela estava no meio da multidão, caminhando com todo mundo, mas ela tem um pensamento, ela fala: eu preciso tocar na veste daquele homem. Eu preciso me fazer conhecida por ele. E é interessante porque o texto vai dizer, no texto da mulher do fluxo de sangue, em que ela encosta nele, e aí Jesus ora e fala: ei, de mim saiu o poder. E os discípulos, sem entender nada, porque, vamos combinar, às vezes a gente é tão ignorante em entender o que Deus está dizendo, responde assim: mas como? Como, mestre, você vai falar que alguém te tocou, se tem uma multidão te tocando? Jesus está dizendo: essa mulher me tocou de forma diferente. Essa mulher me tocou de forma diferente por ter me tocado, por ter saído o poder de mim, virtude de mim. Essa mulher foi curada. Sabe, uma característica de uma ovelha é aquelas que seguem a Cristo não como a multidão, mas aqueles que seguem crendo que o Senhor é capaz de mudar toda a sua vida, de mudar toda a sua história, de mudar tudo aquilo que vive, tudo aquilo que faz. Talvez nessa noite você precise decidir em não ser mais bode, mas ser ovelha. Talvez você precise decidir nessa noite em agir como essa mulher do fluxo de sangue, a vencer a multidão
e a se fazer conhecido por Jesus. E sabe como você pode fazer isso essa noite? Dando um primeiro passo. E esse primeiro passo é você entregar a sua vida a Ele, reconhecendo que Cristo é capaz de mudar toda a sua vida, é capaz de mudar toda a sua história, é capaz de fazer algo completamente novo e diferente em você. Aquela mulher era considerada impura, ela não poderia estar no lugar onde ela estava, mas ela cria que estava no lugar certo, e crendo tocou, e tocando viveu um milagre. Eu creio que o Senhor deseja fazer milagres aqui nessa noite. Milagre esse que começa com um passo de fé. Começa com você dizendo: Cristo, eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero começar uma nova história contigo. E eu quero te ajudar nesse momento. Quero conduzir você numa oração em que ninguém precisa ouvir, é só você e Deus. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. E é você que está aí do seu lugar, colocar a mão no seu coração e falar assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero ser a sua ovelha. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero começar uma nova história contigo. A Ti eu entrego o meu coração nessa noite, em Teu nome, amém.